Olá, pessoal, para que vocês conheçam melhor a carreira de perito papiloscopista da Polícia Civil do Estado de Rondônia, eu converso hoje com a Leilane Farias. Leilane, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu que te achei aí nas redes sociais, desde o primeiro contato, se mostrou super solícita a dar essa entrevista, a falar um pouquinho sobre a sua carreira. No momento dessa gravação, o concurso já está autorizado, então você pode ter certeza que vai ter muita gente que vai assistir para saber um pouquinho como é o dia a dia da profissão e já pensando, quem sabe, aí se tornarem futuros colegas de trabalho. Mas antes da gente iniciar falando, né, da Polícia Civil e do seu cargo de perito papiloscopista, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, é com imensa felicidade que eu estou aqui para falar. Fiquei super feliz com o convite, me senti assim, super lisonjeada, então desde já eu agradeço. Então, eu sou Leilane Farias, sou perita papiloscopista da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Eu sou do concurso de 2010. A minha vida de concurseira, ela não é diferente da de vocês hoje, não, tá? Há 10 anos, quando eu ainda não tinha passado em nenhum concurso, eu fazia faculdade de Direito. E junto com a faculdade, eu também estudava para concurso. Então, eu acumulava aí os dois estudos. Pela manhã, eu costumava estudar para a faculdade e à noite eu estudava para concurso. Foi então quando eu estava no 6º período de Direito, eu passei no concurso da Polícia Civil. Ou seja, foram 3 anos de estudo para então poder passar no primeiro concurso. Quem faz concurso, né, geralmente da área de segurança pública, principalmente para quem está iniciando, às vezes tem alguma dúvida, né, algumas dúvidas sobre as principais diferenças entre, principalmente, polícia militar, polícia civil. Então, eu queria que você me falasse do que é e qual a importância da polícia civil, da polícia judiciária. A Polícia Civil, ela tem grande importância, grande relevância, porque ela tem a missão de investigar as infrações penais. Né? Já está lá, foi consolidada, inclusive, na Constituição Federal, no artigo 144, a Polícia Civil é a polícia judiciária que auxilia o judiciário. Às vezes, a Polícia Civil pode até passar despercebida pela população, mas é porque ela trabalha na área de investigação, e muitas vezes ela é sigilosa e discreta, né? E determinados crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção, elas demandam uma investigação muito intensa e sigilosa. Então, por isso, às vezes, né, a Polícia Civil passa até despercebida pela população. Eu gosto muito do professor Nestor Távora, que ele fala que a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ela é o braço armado do juiz. Né? É ali que é feito toda a persecução do crime, a perseguição do crime, onde, através do inquérito policial, ali a Polícia Civil entrega ao Poder Judiciário a autoria e a materialidade do crime. Então, assim, a Polícia Civil ela tem grande importância, não só no Estado de Rondônia, mas como um todo o Brasil, né, de auxiliar o Poder Judiciário. A Polícia Civil é uma polícia mantida pelo Estado, né, exceto no Distrito Federal, pelo Distrito Federal não ser um Estado, mas isso acaba tendo algumas diferenças, né, entre um Estado e outro, e um deles é a questão dos cargos, né, o próprio cargo de perito papiloscopista, a gente até conversou um pouco isso antes, né, algo que eu desconhecia, a gente tem o costume de ver o cargo de perito e separadamente o cargo de papiloscopista. Então, a gente sabe que alguns estados têm essas diferenças, né, às vezes o cargo de agente e tem o cargo de investigador, que às vezes é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então, eu queria que você me falasse aí no estado de Rondônia, quais são os cargos passíveis de entrada via concurso público que atualmente? Hoje, atualmente, é delegado de polícia, perito papiloscopista, escrivão, agente de polícia, médico legista, agente de necrópsia, eu acho que são esses. Mas o nosso cargo, o específico de perito papiloscopista, ele teve um grande avanço aí, né, a nível nacional, porque é uma briga de toda a área da papiloscopia, quem trabalha com isso, de ser reconhecido como perito. Então, o estado de Rondônia, assim como poucos estados do Brasil, reconheceu o datiloscopista, porque era datiloscopista, como perito papiloscopista. Nós conseguimos provar na justiça que nós fazemos perícia. A papiloscopia é uma ciência, é uma perícia. Então, desse modo, o Estado nos reconheceu como perito papiloscopista. Então, para quem vai fazer para perito papiloscopista do Estado de Rondônia, saiba que você está fazendo para um excelente cargo, que só tem a crescer e você vai amar. Só isso que eu posso dizer, que só tem a crescer. Uma coisa que diferencia de estado para isso para outro também é a remuneração. O cargo de perito papiloscopista, qual que é a remuneração inicial, média? Quais os benefícios também que podem vir atrelados à remuneração?
A inicial, acredito que vai vir no edital 4.000 e alguma coisa, 4.400, mas nós temos auxílio saúde, auxílio alimentação, dentre outros auxílios aí que acredito que possa chegar a R$ 5.000, por aí. Isso é uma curiosidade, Leila, né? A questão da remuneração, ela se é muito, se é pouco, isso acaba sendo muito relativo, até em relação ao custo de vida, né? Eu sei que quem faz concurso na área de segurança pública faz concurso Brasil afora, né? E vem esse receio. Então, até fugindo um pouco do roteiro aqui, né? Você falou sobre a remuneração, que deve ser em torno de R$ 5.000, mas como que é o custo de vida de forma geral em Rondônia? Principalmente para quem for para a capital. O custo de vida aqui em Rondônia não difere muito dos outros estados, não. Mas, para quem vai fazer Polícia Civil do estado de Rondônia, não só o cargo de perito papiloscopista, mas toda a carreira, toda a instituição, foi aprovado agora o plano de cargos e carreiras. Então, o salário vai aumentar, vai ficar bem melhor, é o que eu posso dizer, é isso, pode fazer, e você vai ganhar bem mais do que está no edital, por conta do nosso plano de cargos e carreiras que está para ser aprovado, foi aprovado, ainda falta um reajuste, mas que vai sair. E para a gente falar agora de fato da carreira, eu queria que você me falasse de forma mais ampla, de forma geral, o que faz um perito papiloscopista. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho, na prática, o que você faz. O perito papiloscopista, ele trabalha com todo tipo de identificação humana, desde a identificação de cadáver até o local de crime. Às vezes a pessoa pensa que o nosso trabalho se restringe apenas à impressão digital, mas não é isso. O perito papiloscopista trabalha no Instituto de Identificação, onde ele é responsável pela emissão e confecção das carteiras de identidade. Nós também emitimos a FAQ, a Folha de Antecedentes Criminais, dentre outras funções. Então, não é só aquela restrita à impressão digital. Eu, particularmente, trabalho no setor de perícia local de crime, onde eu faço perícias em locais de crime, que é todo mundo conhece como jogar o pozinho para conseguir achar a impressão digital. A grosso modo falando, é claro que não é assim, mas para quem não é da área, para entender melhor, é assim. E me fala um pouquinho sobre a questão da lotação inicial, né? Pelo que você falou aí, pode ser um trabalho, digamos assim, mais administrativo, um trabalho que você vai lidar com pessoas, ou um trabalho que você vai em local de crime. Eu acredito que para ser policial, desde já precisa ter um perfil, mas aí esse perfil pode variar depois de adentrado dentro do concurso público, dentro da carreira de perito papiloscopista. Então, como que é a questão do critério da lotação inicial, tanto geográfica, quanto essa questão, né? Se vai trabalhar numa parte mais administrativa, se vai trabalhar em local de crime, vai muito da vocação, da vontade, né, do servidor, ou inicialmente é de acordo com a disponibilidade de vagas da Polícia Civil? No caso do perito papiloscopista, trabalha no Instituto de Identificação, onde tem as pessoas que trabalham na escala de plantão e no período de expediente. Então, assim, tem vários setores. Conforme a administração necessitar, é claro, mas também conforme a vocação de cada um lá. Quando você começar a trabalhar, você vai começar a ali desenvolver uma certa habilidade em algum setor, e então, com certeza, você vai ficar ali lotado naquele setor, trabalhando naquele setor. E o perito papiloscopista, ele fica espalhado pelo estado, ou a tendência é ficar na capital? Assim, nós nos concentramos mais na capital por conta do Instituto de Identificação, mas geralmente fica um perito em cada município. Depende do edital, do que ele vai falar. O edital anterior, salvo engano, ele já disse logo quantas vagas iriam para cada município. Ele já direcionou. O que eu fiz, não. O que eu fiz era a administração que, depois do curso de formação, que definia para onde nós iríamos. Depende muito do edital, do que ele vai falar, mas que fica perito papiloscopista no interior da cidade, sim, cada município tem um. O crime não tem hora para acontecer, né? Necessariamente por isso precisa ter as escalas de plantão. E vai ter quem de fato prefira as escalas de plantão, apesar de trabalhar sábado, domingo, feriado, em compensação vai trabalhar um dia, vai ter alguns outros de folga, mas vão ter aqueles que vão preferir o expediente. Então, como que é a jornada de trabalho nessas duas situações? Vai depender da lotação também, ou tem meio a regra aí de como funciona na prática? O perito papiloscopista tem a opção de trabalhar no expediente, que funciona de 7h30 a 1h30, ou na escala de plantão, que é normal, como todas as outras. Eu, particularmente, prefiro trabalhar no plantão, porque eu trabalho em local de crime, porque eu não gosto de ter rotina. Então, o plantão é ideal para quem não sabe como é que vai terminar o seu dia. Então, eu amo tudo isso, eu amo a rua, eu gosto de trabalhar como plantonista.
mas a maioria trabalha no expediente. Qual que é a formação necessária para ser um perito papiloscopista? O edital geralmente exige agora, né, está exigindo somente qualquer área de nível superior. Mas você acha que pelo fato de não ter esse filtro na entrada, né, pessoas com qualquer formação sendo aprovada no concurso, assumir a carreira, você acredita, Leilane, que é preciso ter um perfil para, de fato, gostar do que faz? É como você disse, são várias as oportunidades, é possível trabalhar numa área mais administrativa, é possível trabalhar em cenas de crime, mas mesmo assim você acredita que é preciso ter um perfil para, de fato, gostar do que faz? Eu acredito que em outras funções talvez precisaria sim ter um perfil, mas no nosso caso, como eu falei, há um leque muito grande. O Instituto de Identificação tem vários setores, como eu falei, tem o da emissão de carteira de identidade, tem da folha de antecedentes criminais, tem a perícia criminal, que é a interna, tem retrato falado, nós também fazemos o retrato falado. Tem também a identificação necropapiloscópica, que é a identificação de cadáveres. Por que não? Tem gente que se identifica. Quando nós entramos, nós temos que fazer tudo, nós passamos por todos os setores. Então, assim, é muito difícil ter alguém que não vai se encaixar em nenhum desses setores, em nenhuma dessas atribuições. Apesar de nós fazermos todas, temos que ter habilidade em todas, mas no dia a dia do trabalho nós nos dividimos e cada um trabalha em um setor. Como que conheceu a carreira? De onde veio a vontade de se tornar um policial? E qual que foi seu critério também na hora de decidir para que cargo fazer? Eu vejo que sai concurso para a Polícia Civil, né, e geralmente sai para mais de um cargo. Alguns estados têm essa diferença de fazer provas em dias diferentes, como é no Distrito Federal, né, que vai ter concurso para agente, escrivão, e as provas necessariamente, inclusive, né, por causa da lei dos concursos, são em dias diferentes, mas tem concursos que às vezes acontecem no mesmo dia, ou acontece uma de manhã e de tarde, por ficar mais cansativo, a pessoa tem que optar por um cargo. Então, no seu caso, como que você conheceu a carreira, de onde veio a vontade de se tornar policial, e o que você levou em consideração na hora de fazer a escolha do cargo? Então, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu já de cara me apaixonei por Direito Penal, Processo Penal, a ciência criminal. Então, dali eu vi que eu tinha que seguir carreira em alguma área dessas. Foi quando saiu o concurso da Polícia Civil e eu vi lá os cargos, procurei saber o que fazia cada um, só que eu fui pelo número de vagas. Para agente escrivão tinha muita vaga. E eu pensei assim, bom, todo mundo vai correr para esses que tem muita vaga, então eu vou fazer para esses que tem pouca vaga. Na época eram 30 vagas, na época era datiloscopista, nós não tínhamos conseguido mudar a nomenclatura ainda, do nosso nome. E aí eu lembro que a critério que eu usei foi o número de vagas. Falei, não, esse aqui vai ser menos concorrido. Acabou que foi o mais concorrido, né, porque menor número de vagas, se você for dividir pelo tanto de inscritos, ficou mais concorrido ainda, mas deu certo, graças a Deus, eu já vinha com uma bagagem bem bacana de estudos intensos, então deu super certo. Então, o meu critério foi esse, de número de vagas, mas trabalhando no dia a dia, eu me apaixonei, eu não, sabe, eu fico pensando, eu estudo para os concursos ainda, continuo estudando, só que eu fico pensando, meu Deus, no dia que eu tiver que sair para assumir um outro cargo, nossa, vai doer muito, porque eu realmente amo a carreira de perito papiloscopista, é muito gratificante. No meu caso, por exemplo, quando eu vou a um local de crime, faço toda a perícia, levo para o instituto, trabalho naquela impressão digital e ali consigo, através do laudo pericial, encontrar o infrator. Então, isso é de grande valia para o inquérito policial, porque o nosso laudo, ele forma a prova material do inquérito, que nós levamos quem foi o infrator ou quem esteve na cena do crime. Então, assim, é muito gratificante, sabe? A gente, às vezes, se considera ser o CSI de Rondônia, né? Falando um pouquinho sobre curiosidades e dúvidas, até, às vezes até equívocos de quem não conhece a carreira, eu já queria começar com um, né? Você comentou sobre a importância do seu cargo aí na hora da investigação criminal, da prova material. Você consegue se desligar do trabalho? Ou às vezes você está ali num caso, tentando resolver. Acho que o ser humano tem isso, né? De às vezes fica o tempo todo ali vidrado, tentando resolver e não consegue. Aí no momento de distração, né? De estar tomando banho, de estar conversando sobre outros assuntos, parece que vem aquele estalo assim sobre aquele assunto. Hoje você consegue se desligar, separar a vida pessoal da vida profissional? Ou você ainda se pega em vários momentos aí pensando num caso, numa situação, de como resolver essa situação? Sim, eu me pego, sim. No início era preocupante, eu me lembrava de uma forma preocupante. Hoje não, hoje já se tornou natural. Então, quando trabalhamos em casos de grande repercussão, como foi o último agora que fizemos,
que foi de estupro. Então, assim, a gente fica preocupado, a gente tem um dia de folga, mas a gente não consegue relaxar, porque você quer resolver, você quer dar a resposta rápido. Então, você lembra, assim, eu particularmente, acho que vai muito de profissional para profissional, mas eu acho que a maioria fica, assim, lembrando, fica com aquela sensação de, meu Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver o que deu, qual foi o resultado, eu tenho que mostrar logo esse resultado, trabalhar logo nesse caso. Então, a gente traz, sim, isso para casa. Mas, como eu falei, no início, vinha com um peso, né? Você fica com aquela preocupação. Hoje já faz parte da minha vida, né? O policial não é policial só lá quando trabalha. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu criei, que eu aderi ao passar a ser policial, é que eu estou sempre em alerta. Então, 24 horas eu estou sempre alerta. Eu estou em casa, dominou um barulho, eu já vou lá, ver o que é. Então, você está sempre alerta. No início, assusta, mas depois já vira hábito, já faz parte do teu dia a dia. E mais uma curiosidade, né? Você é mulher num ambiente que a gente sabe que é predominantemente masculino. As polícias civis não separam o número de vagas para homem e mulher, como acontece em alguns estados dentro da polícia militar. Então, a quantidade de homem que passar é a quantidade de homem que vai entrar, a quantidade de mulher que passar é a quantidade de mulher que vai entrar. Mas a gente vê que é um ambiente predominantemente masculino, né? Você já passou por alguma situação que foi tratada de forma diferenciada por ser mulher? Não, no meu trabalho, eu nunca passei por nenhum tipo de discriminação ou nada. É como você falou, na Polícia Civil não tem esse determinado número de vagas para mulheres ou para homens. Todo mundo é igual, o serviço que é para mim, mulher, é para o homem também. Então, não tem essa de sexo frágil. Todo mundo é polícia e todo mundo tem que enfrentar junto do mesmo jeito. Helene, você é muito ativa nas redes sociais, né? Foi por lá que eu te achei, inclusive. Então, o que você mais recebe de perguntas, dúvidas, ou às vezes até equívocos de quem não conhece a sua carreira? Eles perguntam muito o que faz o papiloscopista, né? Como você perguntou, porque as pessoas elas têm essa noção que é só a impressão digital, mas a impressão digital é uma das nossas do nosso trabalho, do nosso exercício, das nossas atribuições, mas vai bem mais além disso. Como eu falei, a confecção de carteira de identidade, retrato falado, a identificação necropapiloscópica, dentre outras. Então, as pessoas têm muita dúvida disso, que faz o papiloscopista, e também se, essa que você perguntou, se eu sofro algum tipo de preconceito por ser mulher. E o que eu vejo cada vez mais, né, é a mulher, e a mulher no seu estilo mais feminino dentro também dos meios da área de segurança pública, né, porque eu acho que algumas décadas atrás, muitas décadas atrás, quando se falava em policial feminino, eu acho que até por regras mesmo, principalmente dentro da polícia militar, a gente pensava numa mulher mais bruta, né, mas hoje eu vejo que cada vez mais as próprias instituições, né, vêm incentivando, valorizando a mulher dentro da instituição, e como mulher, né? E são mulheres, assim como você, lindas, que a gente vê dentro da área de segurança pública, né? Acabou aquele perfil, como eu disse, daquela mulher mais grossa, né? Mas como é que eu posso falar para não soar até preconceito? Não me interprete mal, mas hoje em dia, quando a gente fala em mulher dentro da segurança pública, não é mais a imagem que a gente tinha de décadas atrás, né? Mudou bastante isso. Muita gente pergunta, poxa, mas como que é? Como que vocês têm que se comportar? As mulheres perguntam, pode usar maquiagem? Pode ser uma... É claro que pode, gente, principalmente quem trabalha no expediente. Agora, eu que trabalho em local de crime, não dá para se arrumar tanto, porque eu trabalho na rua, o sol, 2 sol para cada uma, que Rondônia é quente, então eu já venho sabendo disso. Então, não dá, né? Depende de cada setor que você ficar. Eu, na rua, não dá para se arrumar, né? Tem que só amarrar o cabelo, colocar a camisa da polícia, uma bota e ir para a rua. Então, no meu caso, não tem como se arrumar, mas no expediente as mulheres se arrumam sim. Então, é uma dúvida que as meninas me perguntam, né? Se pode se arrumar e tal. Pode sim. E quando se fala em servidor público, né, logo assim a gente associa a servir ao público. Eu acho que todo servidor público faz isso, né, alguns de forma mais indireta, mas na área de segurança pública isso é feito da forma mais direta possível, né? E como você disse, o seu trabalho é dar uma resposta para a sociedade, né? Seja para inocentar quem de fato é inocente, ou mostrar realmente quem é o culpado naquela situação de crime. Mas tem algum caso hoje que mais o marcou, que mais marcou você? E como
que é isso, né, de saber que o seu trabalho influencia diretamente, né, na vida de outras pessoas? Vai ter aquele que vai ser influenciado de forma negativa, porque vai ser aquele que cometeu o crime, mas em compensação vai ser uma resposta para a família, por exemplo, né, que teve alguém que foi vitimizado nessas situações de crime. Então, não tem um caso específico assim, mas o que eu posso falar dos casos que a gente trabalha é o prazer, a gratificação, é a felicidade da gente ir no local, fazer um bom trabalho e conseguir ali trazer quem participou da cena do crime. Então, isso assim é muito gratificante para a gente, perito papiloscopista, o que se torna muito importante a nossa profissão, né, a nossa área. Quando se fala em crime, a gente pensa em todo tipo de crime, né? Então, talvez esteja até mais uma curiosidade, mas aproveitando dessa pergunta que eu fiz para você sobre situação que mais o marcou, acaba pegando casos também, situações, por exemplo, que comove mais, que vai pegar envolvendo criança, envolvendo mulher, mas quando a gente pensa em cena de crime, né? Não existe uma cena bonitinha de crime, a gente sempre pensa em algo que realmente toca, né? Algo que realmente vai fazer você, de certa forma, se sentir mais tocado por isso. Mas hoje também você consegue separar essa questão assim, de fazer com que essas cenas de crime não deixem você uma pessoa mais fria, não mexa com o seu psicológico, principalmente? Como eu falei, no início, nós passamos por todo esse tipo de sentimento, de situação, mas com o dia a dia, com o trabalho, você vai aprendendo a ficar profissional. É claro que comove, sim, só que as reações é que são diferentes. No início, você tem aquela reação de compaixão, você às vezes quer até conversar com a vítima, demonstrar ali a tua tristeza, a tua indignação, mas com o passar do tempo, você reage de que forma? Você mostra resultados. Não que você não tenha mais compaixão, mas você fica tão profissional que você, aquele caso, te comoveu e você quer logo, rápido, fazer o melhor trabalho possível. Então, como eu falo, as reações tornam-se diferentes. No início, a gente fica, não sabe muito o que fazer, quer ali conversar com a vítima, e com o passar do tempo, você reage de forma diferente, mais profissional, mais querendo dar o resultado. Claro que continua assim, se importando com a vítima. E a forma melhor de demonstrar essa preocupação, né, é mostrando o resultado através de uma boa apuração real dos fatos, né, e podendo aí responder não só a vítima, mas a sociedade como um todo, né, através de uma possível punição que vai vir a partir dessas provas que serão levantadas, né. Isso que eu quis dizer, mostrando para a vítima que nós estamos ali para servir ela e servir bem, e no caso do policial, protegê-la com a própria vida, isso é fascinante. Você saber que a sua vida está em risco para defender de outro, então a gente tenta passar essa segurança, essa proteção para a vítima, o que no início a gente não tem muito, né, e já com o decorrer dos anos, a gente passa a ter isso e é muito bom. E, Leilane, a gente está fazendo essa entrevista aqui com o intuito que as pessoas possam conhecer um pouco melhor a carreira, né? Nesse momento, o concurso está autorizado, então, as pessoas que estão assistindo aí, tenho certeza que tem muitos aí já pensando em se tornar futuros colegas de trabalho, né? Obviamente, hoje você é concursada, mas já foi concurseira, você continua estudando, né? A gente estava conversando aí, agora buscando carreira de delegado, né? Uma vez que isso condiz melhor com a sua área de formação, poder contribuir ainda mais com a sociedade, né? Então, ainda tem um pouquinho dizendo aí como concurseira também, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo aí de olho no próximo concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia? Olha, que não desistam, que continuem estudando, o importante é constância, todos os dias, não tenha medo de crescer pouquinho, tenha medo de ficar parado, estude todos os dias, leve os seus estudos como se fosse o seu trabalho, com determinação, sabe, com respeito aos seus estudos. Então, não desista que a tua hora vai chegar. Eu sei que quando a gente está aí estudando, eu digo, meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Poxa, já fiz tantas. Eu fiz muitas provas. A primeira que eu fiz foi da Polícia Militar. E não passei, chorei muito, lembro que eu chorei demais. E aí continuei estudando. Foi quando eu ainda passei em 3 concursos ao mesmo tempo, onde eu podia escolher o concurso da Polícia Civil. Então, não desista, sabe? Corra atrás dos seus sonhos. Pense nele todos os dias, se veja trabalhando, sabe, naquilo, e estude bastante.
Leilane, eu quero agradecer mais uma vez, não só pela sua disponibilidade de dar essa entrevista, mas pela indicação também, né? Leilane me indicou um delegado, o Dr. Suami, que já me deu entrevista, mas está disponível no nosso canal do YouTube do Carreiras Jurídicas. Então, se você tem interesse em conhecer melhor a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado de Rondônia, dá um pulinho no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas, que está lá. Então, Leilane, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista, obrigada pela indicação. O Dr. Suami deu uma entrevista super esclarecedora sobre a carreira dele também. Então, não tem desculpa, né? Quem quer fazer o concurso é sentar, estudar, assiste essa entrevista para estudar ainda mais motivado, que certamente vai dar certo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, como eu falei, fiquei super feliz, tá? Quero mandar um beijo para todos aí os espectadores, os que estão assistindo aí no canal, e me segue, hein, gente? Leilane Farias Lopes. Leilane, um beijo para você e para as pessoas que estão nos assistindo, você já sabe, para quiser saber mais sobre o próximo concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!